Como vimos no capítulo anterior, todas as religiões tiveram origem em uma única doutrina, a doutrina universal. Seu primeiro aparecimento foi um dos conjuntos de obras mais antigos que a humanidade tem conhecimento, um conjunto de livros chamado Vedas. Este foi o molde da religião primitiva da Índia, uma religião patriarcal simples e pura. Os hinos védicos, com sua grandeza e elevação moral, celebram o símbolo do eterno masculino, Agni, o fogo. Celebram também o eterno feminino, Sorna, a alma do mundo. Dizem os Vedas que o Ser Supremo se dividiu para produzir a vida universal. Assim, o mundo e os seres que saíram de Deus seguem através de uma evolução constante, o caminho de retorno para ele. Esta teoria deu origem à ideia conhecida como queda e reascensão das almas. Todo culto védico pode ser resumido no sacrifício do fogo. Todos os dias, ao amanhecer, o chefe da família, que era pai e sacerdote ao mesmo tempo, acendia a chama sagrada. Dizem os Vedas que durante este sacrifício se uniam aos assistentes os espíritos superiores, os Ashuras, e as almas dos antepassados, os Pitris, que se associavam às suas preces. Como podemos ver, a crença nos espíritos remonta às primeiras idades do mundo. Os Vedas são monoteístas. Assim, apresentam a ideia de uma grande causa primária, cujo nome não se pode ser pronunciado. Eles apresentam também os auxiliares inferiores, ou os Devas, que representam a força viva da natureza e as qualidades morais. Essas divindades secundárias foram interpretadas de forma errada, fazendo com que muitas pessoas acreditassem que os Vedas fossem politeístas. Os homens viviam livres, felizes e em paz. Aquela sociedade primitiva tinha sua organização baseada nos ensinos dos Vedas, pregando o respeito à mulher, ao culto dos antepassados e ao poder eletivo e patriarcal. Haviam os rishis, que eram os intérpretes da doutrina secreta dos Vedas. Eles tinham seus misteriosos poderes transmitidos entre si de século em século. Esta foi a confraria que deu origem à mais colossal das teocracias, o Brahmanismo. Krishna, educado pelos ascetas, foi o inspirador das crenças dos hindus e o primeiro dos reformadores religiosos. Reformou as doutrinas védicas apoiando-se sobre a ideia da trindade, da imortalidade da alma e de seus renascimentos sucessivos. Deixou à Índia este legado, esta concepção do universo e da vida, esse ideal superior. Esta foi a doutrina que se espalhou pelo mundo sob diversos nomes. Isso faz da Índia não só a mãe dos povos e das civilizações, mas também o foco das maiores inspirações religiosas. Krishna, junto de seus discípulos, ia de cidade em cidade espalhar os seus ensinos. Dizia ele: o corpo é o envoltório da alma, é finito, ao passo que a alma é eterna. O destino do espírito, depois da morte, se explica pelos mistérios do renascimento. Ao final da vida corpórea, aquele que foi dominado pela pureza se destina às regiões dos seres puros, conhecedores do Altíssimo. Já a alma que foi dominada pela paixão volta a habitar a terra. Estas almas, obscurecidas pela matéria e pela ignorância, novamente são atraídas para os corpos de seres irracionais. A felicidade ou a desgraça dos renascimentos é consequência das obras praticadas nas vidas anteriores. Deus é a unidade, e para atingir a perfeição é necessário conquistar a ciência desta unidade,
que está acima de todos os conhecimentos, acima da alma e da inteligência, e ao mesmo tempo se encontra em cada um de nós. Aquele que sacrifica os seus desejos e dedica suas obras ao Ser Supremo, conquista a perfeição, se torna um com Deus. A alma que encontrou Deus está livre do renascimento e da morte, da velhice e da dor, e bebe a água da imortalidade. Krishna falava a seus discípulos sobre sua missão, em termos sobre os quais convém meditar. Dizia-se conhecedor de seus renascimentos, enquanto os discípulos nada sabiam sobre seus próprios renascimentos. Dizia não estar mais sujeito a nascer e a morrer, porém retornaria sempre que o mundo declinasse a virtude e que o vício e a injustiça a superassem. Então ele voltaria para o restabelecimento da verdade. Disse aos discípulos que lhes revelou os grandes segredos, mas que, porém, não os contasse, exceto aqueles que pudessem compreendê-los, pois seus discípulos viam além, porém a multidão só via uma pequena parte do caminho. Esta doutrina passou por sucessivas alterações e, ainda assim, foi a fonte de inspiração de todos os grandes pensadores da antiguidade. Podemos observar também a elevada moral de Krishna, que afirmava: somos perseguidos pelos males causados aos outros. As obras mais importantes são aquelas inspiradas pelo amor de nossos semelhantes. Nossos exemplos são mais úteis quando na convivência entre os maus, como a conduzi-los ao bem. O homem virtuoso se assemelha a uma grande árvore, cuja sombra e o frescor permite a existência de outras plantas que a cercam. Dizia que o homem de bem deve cair ao golpe dos maus, assim como o sândalo, que abatido perfuma o machado que o fere. Ao pedido dos sofistas para que explicasse Deus, dizia que o homem não pode compreender Deus, pois somente Deus poderia compreender Deus. Krishna dizia ainda que nada morre, pois tudo está contido em Deus e que jamais deixaremos de existir. Falava na possibilidade de que as almas que somente praticaram o bem muito antes da morte tivessem a oportunidade de conversar com aqueles que já se encontravam na vida espiritual. Esta evocação dos mortos tem sido por muito tempo uma das formas de liturgia dos Brahmanes. Os Brahmanes organizaram a sociedade da Índia de acordo com as 3 classes do sistema ternário. Porém, pouco a pouco esta organização se degenerou em função dos privilégios sacerdotais e aristocráticos. A hereditariedade, então, impôs seus rígidos limites. A mulher, que era livre e honrada nos tempos védicos, tornou-se escrava, fazendo o mesmo com seus filhos, tornando-lhes igualmente escravos. Como consequência, a Índia entrou em decadência, paralisando-se em suas castas e dogmas, entrando em um sono letárgico. A doutrina de Krishna se despiu de sua autoridade moral ao ser envolvida em formas grosseiras e materiais. Não devemos, entretanto, considerar o brahmanismo apenas pelo seu lado exterior e vulgar, por seus cerimoniais pomposos e ritos complicados. Se assim o fizermos, veremos nele apenas um acervo de superstições. No brahmanismo, como em qualquer religião, devemos distinguir 2 coisas. Uma delas é o culto e o ensino vulgar, com suas ficções, objetivando cativar o povo e conduzi-los pelas vias da submissão. Esta ideia que deu origem ao dogma da metempsicose. Metempsicose é a ideia de que as almas culpadas renascem em corpos de animais, insetos ou plantas, ideia que tem como objetivo atemorizar os fracos. Este sistema foi habilmente copiado pelo catolicismo, que instituiu os mitos de Satanás, inferno e dos suplícios eternos.
A outra coisa é a reflexão elevada dos ensinos secretos sobre as almas e seus destinos e sobre a causa universal. Porém, estes segredos permanecem bem guardados nos manuscritos que se encontram nos templos e na oratória dos sábios brahmanes. Aconteceu, cerca de 600 anos antes da era cristã, que a Índia foi invadida pela corrupção, que alterou as tradições religiosas e deu lugar ao abuso da teocracia, ávida pelo poder. Assim, Sakyamuni, um filho de rei, mais conhecido como o Buda, sentindo piedade pelo sofrimento dos homens, renunciou à grandeza, deixou o seu palácio e se embrenhou na floresta. Reapareceu após longos anos de meditação, trazendo para o mundo asiático, se não uma nova crença, pelo menos uma outra expressão da lei. Diz o budismo que o desejo é a causa do mal, da dor, da morte e do renascimento. É o desejo que nos prende às formas materiais, despertando em nós necessidades incessantes e insaciáveis. A vida tem como fim elevado livrar a alma destes turbilhões de desejos. Isso é possível pela reflexão, austeridade e desprendimento das coisas terrenas, pelo sacrifício do eu e pela libertação do cativeiro egoísta da personalidade. Da ignorância decorrem o sofrimento e as misérias, males que só podem ser combatidos através do conhecimento. O conhecimento é a ciência da natureza visível e invisível. É o estudo do homem e dos princípios das coisas. Assim, os seres desceram do grande todo para operar em si a perfeição e um movimento de progresso. O ser deve trabalhar sua elevação através da ciência e do amor, dois fatores essenciais do universo. Até que adquira o amor, o ser deverá prosseguir no ciclo de reencarnações terrestres, aprendendo a abraçar com o mesmo amor tudo que vive, respira, será conduzido a amar o princípio eterno de onde emanou e para onde deve voltar. Este é o estado chamado de Nirvana, uma expressão que tem causado muitos equívocos. Segundo os ensinamentos da Igreja do Sul e do Grande Sacerdote de Ceilão, o Nirvana é a perda da individualidade e o esvaecimento do ser no nada. Porém, de modo contrário, conforme nos ensina a doutrina secreta do budismo, o Nirvana é a conquista da perfeição da alma e a libertação definitiva dos renascimentos. Cada qual é responsável pelo seu próprio destino. As alegrias e dores da vida presente são consequência das ações, boas ou más, livremente operadas nas existências anteriores. Para o budismo, o karma é a soma de méritos ou deméritos adquiridos pelo ser. Somos o resultado do que fomos no passado. Buda ainda diz que tudo está fundado e tudo é obra de nossos pensamentos. Assim, as palavras e ações de um homem que obedecem a um pensamento puro o tornarão livre. O ódio não pode ser vencido pelo ódio, mas tão somente pelo amor. Pela moderação e domínio de si próprio, o homem se transforma em uma rocha, na qual nenhuma tempestade pode abater. Colhe o homem aquilo que semeou. Eis a doutrina do karma. De forma egoísta e mercenária, grande parte das religiões recomenda fazer o bem em troca de uma recompensa além-túmulo. Já o budismo diz que a prática do bem é necessária por ser um fim supremo da natureza. O budismo estende sua compaixão e caridade a todos os seres, pois todos os seres estão destinados ao Nirvana. Buda e seus discípulos se comunicavam com as almas que deixaram a Terra pela prática do dhyana, a contemplação. Após o século VI, o budismo sofreu muitas transformações. Um de seus ramos, a Igreja do Sul, aparentemente se inclinou para o materialismo e o ateísmo,
enquanto o Tibete se manteve deísta e espiritualista. Em todos os meios onde o budismo se espalhou, suas tradições primitivas foram alteradas. Assim como em qualquer outra doutrina, os cultos com suas formas materiais abafaram as altas aspirações do pensamento. O ensino moral e a prática das virtudes foram substituídas pelos ritos, cerimônias supersticiosas e preces sonoras. Entretanto, os principais ensinamentos do Buda foram conservados. Sábios dizem possuírem a doutrina secreta na sua integralidade. O budismo, apesar de suas manchas e sombras, é uma das maiores concepções religiosas, uma doutrina de amor e igualdade, que se contrapõe à distinção de castas que foi estabelecida pelos Brahmanes. Que Deus ilumine seu coração e até o próximo capítulo.